Já que você tocou nesse assunto, essa era uma das minhas últimas perguntas, mas eu já vou começar com ela. Eu tenho 42 anos e eu vim ter contato com alguém com autismo um pouco antes de eu entrar na faculdade de psicologia, que é o meu sobrinho, né? Até então eu não tinha contato com esse tema. E desde então eu tenho ouvido falar muito disso, talvez porque eu entrei na área, mas assim, eu tenho escutado falar muito sobre o autismo. E eu queria começar fazendo essa pergunta. O autismo, você acha que nos dias atuais aumentou mesmo o número de pessoas com autismo? Ou é uma questão de que hoje nós temos uma maior facilidade, acesso a informações, e aí existe um maior número de diagnóstico? Ou de fato aumentou o número de pessoas com transtorno? Para entender, né, essa questão, primeiro a gente tem que voltar na literatura, né? O autismo, o transtorno do espectro autismo, ele veio sofrendo várias alterações na literatura desde lá do século passado. Então, assim, o autismo sempre existiu, mas o autismo foi chamado de muitas outras coisas até chegar no autismo. Então, já tivemos esquizofrenia infantil, né? Então, lá, né, até 2000 ainda se chamava de esquizofrenia infantil. Já tivemos transtorno disruptivo da primeira infância, né? Já tivemos bastante nomenclaturas a respeito do transtorno. Né? Então, assim, até o ano ali de 2017, que foi onde nós tivemos mudanças mais significativas, que foi onde o autismo começou a se chamar transtorno do espectro autismo, que é, né, se entenderam que o autismo ele é um espectro, ou seja, que é como se fosse uma espiral. Então, existe várias pessoas dentro das mesmas condições, que são atraso de comunicação social, dificuldade de socialização, né? Dificuldade de comunicação, comportamentos restritos repetitivos e dificuldade da interação social. São pessoas que estão dentro desse mesmo grupo, mas que estão em níveis de suporte diferentes. Então, começaram a entender que o autismo ele era um espectro, né? Então, depois de começaram a entender que o autismo ele era esse espectro, depois ali do DSM-5, né, em 2017 ali também, né, 2015, eu não estou me recordado quando foi lançado o último, mas começaram a dividir o autismo entre níveis de suporte, né, nível de suporte 1, 2 e 3. Então, desde então, as pessoas começaram, não é que começou a ter mais autista, as pessoas começaram a receber mais diagnósticos. Por quê? Pelo nível de conhecimento social, né, hoje em dia a gente sabe que onde tu vai falar que é autismo, nem que seja dentro do senso comum, né, de achar que é uma pessoa esquisita, estranha, que tem comportamentos bem diferentes, né, que são falas assim do senso comum que as pessoas normalmente traz. Mesmo assim, se sabe o que é o autismo, diferente de há 10, 15 anos atrás, que não se sabia, poucas pessoas conheciam, só se conhecia quem realmente tinha um filho ou um familiar e dentro do espectro grave, né? Então, em 2017 também a gente teve a perda de um transtorno que se tinha muito, né? Dentro da nomenclatura, que é a síndrome de Asperger, então não se fala mais nisso, né? Não se tem mais síndrome de Asperger, hoje é autismo nível de suporte 1, então, hoje em dia tem, né, os níveis de funcionamento, então, hoje em dia essa pessoa que seria, teria o Asperger, seria uma pessoa com autismo nível 1, de alto funcionamento, né? Então, que não tem comprometimento, tem as dificuldades, né, no dia a dia, mas consegue se desenvolver bem dentro das suas habilidades. Então, a gente diria que não é uma questão de que houve um aumento, mas houve um aumento dos diagnósticos. Hoje em dia se tem mais conhecimento se sabe mais que as pessoas, se entende mais sobre esses sinais, principalmente com os pequenos. Sim. Né?